Olá, queridos, que bom estarmos juntos aqui novamente para darmos continuidade a essa jornada de cura divina. Esse tempo que Deus separou para o teu coração, para o meu, para que a gente esteja se alimentando da palavra do Senhor, dos princípios de Deus, que fazem com que a realidade saia da palavra, através do poder do Espírito Santo, da revelação do Senhor nas nossas vidas. E se transforme em cura, em milagre, em transformação para a tua saúde, para a tua vida. Amém? Esse é o propósito do Senhor. A Bíblia nos diz que quando conhecemos a verdade nos liberta. E a verdade, queridos, é a palavra. E nesse segundo momento da jornada de cura, hoje o Senhor, Ele vai trazer ao nosso coração clareza sobre a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que é o mesmo, que não mudou, que continua curando e transformando a vida de várias pessoas. Assim como Ele, através da palavra, operou um grande milagre na minha saúde mental, como você já sabe por acompanhar aqui o canal. Ou se você é novo, nunca esteve aqui a primeira vez, eu fui curada de uma doença que não tem cura para a medicina, uma doença crônica mental chamada esquizofrenia paranoide. E nesse segundo momento da jornada de cura, queridos, antes de dar início àquilo que Deus colocou no meu coração para a gente estudar nesse tempo, para a gente analisar na palavra, eu queria recapitular rapidamente aquilo que nós vimos no primeiro momento, no primeiro vídeo. Nós vimos que Deus, Ele tem um plano para as nossas vidas, Ele tem um plano perfeito. Ele criou o homem com um plano original. Mas eu e você sabemos que por causa do pecado que entrou no mundo, as coisas elas ficaram desajustadas, não é verdade? Mas graças a Deus que Deus, Ele já havia entregado Cristo antes da fundação do mundo. Deus, Ele já havia preparado, um sacrifício perfeito por mim e por você, para consertar aquilo que nós chamamos no primeiro momento, dessa bagunça do pecado, para trazer de volta esse direito que eu e você temos de andar nele em saúde divina. Amém? Então no primeiro vídeo nós conhecemos a vontade de Deus, que é curar. Nós vimos esse plano original de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a essa jornada falando sobre Cristo, falando sobre a pessoa que é a cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que está disponível para transformar a tua saúde. Se você hoje precisa de um milagre na tua saúde mental também, seja qual for o tipo de enfermidade, o contexto de doença, qualquer que seja o diagnóstico que o inimigo tem tentado contra a tua vida, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e despedaçar todo o jugo com a unção dele através da palavra, através da revelação no teu coração da pessoa poderosa de Jesus Cristo. Amém? E por que conhecer a pessoa maravilhosa de Cristo? Por que conhecer esse Jesus? E qual a relação dele com a cura divina? É quase que óbvio, eu sei que você vai falar isso ao teu coração, mas a gente precisa recorrer à palavra de Deus, queridos, para dela tirarmos aquilo que o Senhor nos ensina através da revelação de quem é Jesus Cristo. Na verdade, conhecer Jesus é conhecer o próprio Pai, é entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e Ele manifestou as características dessa vontade através da vida de Cristo, através do Salvador, que Ele nos enviou, que nos amou tanto como a palavra diz, que Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor, que era o seu único filho, Jesus, para estar aqui entre nós como homem. Sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas Ele veio com uma missão, a missão do Senhor Jesus. Naquela cruz, ela foi perfeita, ela foi concluída. E hoje eu e você podemos olhar para Ele, entender quem Ele é, ver a natureza dEle, aquilo que Ele expressou na terra e aquilo que Ele deixou através desse sacrifício, para que a gente possa tomar posse dos milagres. E nós vamos começar vendo algo muito interessante sobre Jesus. Quem é Jesus? E você pode acompanhar aí na tua tela alguns textos que nós vamos ler aqui. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1 começa falando assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Queridos, aqui a palavra de Deus nos mostra que Cristo é a própria palavra do Senhor. Ele estava com Deus antes da fundação de todas as coisas.
Jesus sempre existiu. Ele é a palavra do Senhor. E por que eu e você precisamos entender, olhar para a palavra de Deus para conhecer esse Deus? Porque Cristo é a palavra. E cada vez que nós conhecemos a palavra, nós estamos conhecendo esse Jesus, aquele que cura, aquele que liberta, a sua vontade. Amém? E outra coisa importantíssima para você acompanhar, Hebreus capítulo 1 também diz algo muito interessante. A partir do versículo 1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E presta atenção no versículo 3, o que a Bíblia diz. Diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Louvado seja Deus, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Aqui eu e você podemos perceber que Cristo é a expressão exata de Deus. Você sabe o que é ser uma expressão? É ser a imagem, é ser aquele que manifesta quem Deus é. Jesus, ele manifestou aqui na terra quem Deus é e a vontade do Senhor. É por isso que no vídeo anterior nós vimos que a vontade de Deus é curar. E nós podemos entender isso, queridos, olhando para a vida de Cristo, porque Ele é aquele que cura. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, entre os homens, nós vemos os evangelhos relatar milagres e curas que Jesus andava fazendo aqui na terra. Então, olhando para Hebreus, entendendo que ele é a expressão exata de Deus, que Deus já havia falado de várias formas e de várias maneiras, através dos profetas, no Antigo Testamento, mas a gente vê a Bíblia dizer que nos últimos dias Deus decidiu se revelar quem ele é, a pessoa dele, através do seu Filho Jesus. Então eu e você precisamos olhar para Cristo para entender quem é o Deus Pai. Olhar para Jesus para perceber que a vontade de Deus sempre é curar, sempre é transformar. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19, tem algo bem interessante. Acompanha aí. Diz assim a palavra: Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aleluia. Jesus aqui mais uma vez está dizendo que aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, aquilo que ele manifestou dessa terra, foi exclusivamente porque essa era a vontade do Pai. Amém? Então, conhecer Jesus, olhar para Jesus é entender que Deus ele tem uma vontade. E a vontade dele, ele expressou a personalidade dele, aquilo que ele quer para mim e para você, através da vida de Cristo. E queridos, precisamos entender que curar, transformar, libertar, fazia parte da agenda de Cristo. Estava no cotidiano dele, era normal, era natural para ele, fazia parte mesmo dos compromissos, da agenda do céu. E nós podemos ver isso, Evangelho segundo Mateus, olha aí na tela, no capítulo 4. A partir do versículo 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas, presta atenção, todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus, queridos, curava todas as doenças. Quando a Bíblia diz todas, ela não diz algumas, ela diz todas as doenças. Amém? Doenças mentais, doenças psicossomáticas, doenças de toda e qualquer natureza. Ele é aquele que cura. Podemos ver, queridos, então, Cristo que manifestava na prática a vontade de Deus. E para que a gente olhe para mais um exemplo dessa vontade sendo manifesta aqui na terra, vamos ler lá no Evangelho segundo Marcos, acompanha aí, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado.
Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Mais uma vez vemos na prática que a vontade de Jesus era curar. E ele não parava, queridos, ele ia mesmo atender todas as demandas. Ele andava nos lugares fazendo com que a vida das pessoas fossem transformadas e alcançadas por aquilo que Deus tem na perfeita vontade dele, que é que eu e você andemos em saúde divina. Agora, diante de todas essas afirmações pela palavra, diante de todo esse conhecimento que a palavra trouxe ao meu e ao teu coração agora sobre a vontade de Jesus, quem é a pessoa de Jesus, que ele expressa o Pai, ele mostra quem é o Pai. Diante de tudo isso, queridos, nós não podemos mais usar uma frase do tipo: se for vontade do Senhor, eu serei curado. Porque nós já sabemos que é a vontade dele. Nós já sabemos que Cristo manifestou a vontade do Pai. E a vontade é curar, a vontade é libertar, a vontade é transformar. E é necessário gerar no meu coração e no seu essa certeza, essa convicção da vontade de Deus. Queridos, para viver milagres, nós precisamos estar com a nossa fé alinhada e baseada na verdade bíblica, na verdade do Senhor. Porque uma vez que a fé ela está baseada na palavra e na verdade de Deus, então nós vamos conseguir agarrar as realidades invisíveis e trazer para o campo do visível. A fé, isso é uma convicção daquilo que eu e você não estamos vendo, mas nós nos baseamos na certeza desse Deus e tomamos posse. Então, a partir de hoje, se você era essa pessoa que dizia, olha, se quiser, se for da vontade de Deus, tira, anula essas frases do teu vocabulário e substitui por palavras e frases de fé. Pai, muito obrigado, porque é a tua vontade curar. O Senhor já me curou na cruz do Calvário através de Cristo. Obrigado, Pai, porque eu sou curado e sarado. Compreender bem aquele sacrifício da cruz, mas por hoje, essa é a construção do Senhor para o teu coração hoje. Você entendeu a vontade do Senhor e você percebeu que Jesus é a pessoa do Senhor aqui na terra, ele manifestando e mostrando qual é a vontade do Pai. E eu queria acrescentar mais uma parte que fala sobre Jesus agindo, curando e libertando as pessoas. Lá no Evangelho segundo Mateus, dá uma olhadinha aí comigo. Capítulo 8, versículo 16 diz assim: ao anoitecer foram trazidas a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E o versículo 17 diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as doenças. Amém? Mais para frente nós vamos entender que sacrifício perfeito foi esse, que obra maravilhosa foi essa de Cristo na cruz, que ali ele levou todas as enfermidades, todos os contextos, todas as doenças, todos os sintomas. Amém? Mesmo que hoje você esteja passando por uma enfermidade, um sintoma, algo tenha tentado oprimir a tua mente, teu pensamento, mas saiba que em Cristo a cura está disponível, em Cristo há transformação para essa condição e é por isso que você está aqui. Ao decorrer desses vídeos, Deus vai fazer milagres na tua vida. Clareza, revelação vai chegar no teu coração como antes não havia chegado e você vai tomar posse dessas verdades e você vai viver a realidade da cruz do Calvário se manifestando na tua vida para a glória de Deus. E aí você pode pensar: Cláudia, como é que você tem tanta certeza? Você nem sabe o que eu estou passando. E eu queria, com um versículo, encerrar o nosso segundo tempo da jornada de cura hoje. Esse versículo está lá em Hebreus, acompanha aí. Capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Ele continua curando, libertando e transformando. E é exatamente isso que ele tem para a tua vida também. Tudo é possível ao que crê. Eu creio e vejo o milagre de Deus na tua vida. Eu já vejo você testemunhando daquilo que Deus e a palavra, o Espírito e Cristo fez na tua vida. E você alcançando tantas outras pessoas, a tua família e outras pessoas que tanto precisam de uma palavra, de uma transformação. Amém? Porque a transformação do Senhor, ela não vai somente te alcançar, mas ela vai alcançar outras vidas. E essa é a minha oração pela tua vida e a convicção do meu coração. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra de Deus hoje. Que você possa continuar acompanhando o conteúdo aqui do canal,
sendo edificado pela palavra de Deus. Compartilha também os nossos devocionais, abençoa outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.